Eu quero falar com você sobre o caminho da gratidão, a estrada da gratidão. Todos nós temos que passar por esse caminho. Na realidade, deve ser a escolha para a gente direcionar e passar pela vida. Eu quero ver um texto com você, é um texto muito conhecido. Em outra ocasião, eu já estive falando sobre esse texto. Lucas capítulo 17, versículo 11. A Bíblia diz que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E quando ele entrou num povoado, 10 leprosos se dirigiram a ele. Eles ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Interessante que Jesus não fez uma oração sobre eles, não chamou e colocou em série os 10 leprosos e falou: lepra 1, lepra 2, lepra 3, lepra 10, saia. Não, interessante, Jesus só deu uma palavra, e essa palavra foi obedecida. Algumas pessoas ficam tristes quando não são curadas instantaneamente. Alguém recebe oração e sente que os sintomas continuam, mas isso não quer dizer que você não foi curado e que você também não vai ser curado. O segredo é você continuar caminhando com Jesus, continuar caminhando segundo a palavra liberada por Jesus. Jesus falou para eles: vão mostrar-se aos sacerdotes, porque tinha que passar por um processo de purificação junto ao sacerdote quem era curado de lepra. E a Bíblia diz que enquanto eles iam no caminho, eles foram purificados. Eu quero declarar sobre a sua vida: você continua no caminho com Jesus? Então o seu milagre pode estar chegando. Continue no caminho, continue obedecendo a palavra do Senhor. O texto continua e ele diz que um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. A Bíblia diz que prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nós vemos a história de 10 leprosos, e a vida de um leproso não era algo tão fácil. Eu preciso que você entenda como era a vida de um leproso, para você entender a profundidade, a importância, a significância da cura que Jesus trouxe na vida de cada um deles. Alguém, quando era diagnosticado com lepra, naquela época, hoje a lepra é tratável, mas naquela época não era. Hoje existe cura, identifica-se o caso, se passa por um tratamento e a pessoa é curada e vive normalmente. Mas naquela época não havia cura, e a pessoa era obrigada a deixar a sua casa e morar num acampamento só de leprosos. Então ela deixava a família, deixava os filhos e se mudava para esse local afastado, bem longe da cidade. A lei na época exigia também que a pessoa ficasse pelo menos 100 metros distante das outras pessoas, ou seja, um leproso não poderia ficar mais perto que 100 metros perto de alguém. Por isso que a Bíblia diz que eles gritaram, eles falaram com Jesus a uma certa distância, para que não quebrasse a linha desses 100 metros. E também um leproso, quando percebesse que alguém que não tinha lepra estava se aproximando dele, tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. A pessoa se assustava e se afastava daquele leproso. E dependendo do tempo de lepra, da gravidade da lepra, alguns já tinham perdido ouvidos, outros tinham perdido nariz, alguns dedos das mãos, dos pés, e outros até seus próprios pés. A pele cheia de lesões e um odor, uma coisa terrível. Ninguém conseguia ficar perto de um leproso. Esses homens, eles mendigavam para sobreviver. Eles comiam coisas que ninguém gostaria de ingerir, e muitos deles viviam tomando coisas do lixo. Mas o que mais atormentava não era somente a dor física, o constrangimento físico, mas a dor de ter abandonado o marido, a esposa, abandonado o marido com lepra, abandonado a esposa, que ele tanto amava, tão apaixonado.
Seus filhos pequenos, que ele já estava brincando com os filhos, agora ele não está vendo esses filhos crescerem junto com ele. Abriram mão de carreiras tão promissoras, alguns de quem sabe, ministérios, de planos gloriosos que ele entendia que Deus tinha para a sua vida. Era uma situação muito constrangedora, era muito sofrido, e agora viviam distantes numa aldeia, sem nome, com uma vida cheia de dor e de vergonha. Agora, mesmo sendo curados de tudo isso, 9 destes homens não voltaram para agradecer Jesus. Eu queria meditar com você numa só verdade hoje à noite, em cima da atitude desses 9 leprosos. Pare de viver enxergando a vida de maneira amarga. Não viva dessa forma, olhando para a vida e enxergando tudo com amargura. O ser humano, sem Cristo, tem a tendência natural de ficar focando só aquilo que é negativo, daquilo que não é positivo, só ficar focando naquilo que não deu certo, naquilo que está faltando, naquilo que está pendente. Essa é a atitude do velho homem sem Cristo. Graças a Deus estamos sendo transformados, amém? Mas é impressionante, alguém, por exemplo, quando alguém começa a falar do governo, só se fala de maneira negativa. Alguém pode dizer, pastor, tem tanta corrupção por aí que a gente não consegue ver muita coisa. Mas, por exemplo, o Ceará subiu. Mas tinha torcedor do Ceará falando mal ontem. Tinha gente reclamando, poxa, já entrou em campo, já no avanço, aleluia. Já classificado, já Série A, aleluia. Mas estava reclamando, porque o time não jogou como devia, ficaram distraídos, não jogaram futebol, ficaram tão emocionados com o título que não ganharam do Criciúma. Então, muita gente, mesmo comemorando uma vitória, tem motivo para reclamar. Eu queria declarar que nós, os torcedores do Ceará, estamos crendo que o Fortaleza também vai subir. Nós amamos vocês, fortalezenses. Amém, Clécio? É só um exemplo, é só para descontrair um pouquinho. Mas nós não podemos viver assim. Faz isso, vive dessa forma, quem enxerga a vida sempre cinza. Quem enxerga a vida com amargura, de maneira amarga. Quando se fala de tempo, em sol quente, hoje vai ser um calor, no outro dia está nublado, não creio, vai chover, Deus olha do céu e diz, será que eu vou ter que criar algo novo para agradar meu filho, quem sabe uma nova estação? Não podemos viver, isso é olhar a vida de maneira amarga. Quando nós vivemos assim, nós nos tornamos pessoas chatas, inconvenientes, as pessoas não querem estar conosco, e temos até dificuldades de ter relacionamentos, a pessoa não para no emprego, ela não prospera, isso traz muitos prejuízos para a sua vida. Cuidado, porque se você viver com esse foco, você pode estar esquecendo do que Deus tem feito na sua vida. Isso pode te levar para um caminho que não é o melhor caminho para se trilhar, é o caminho da ingratidão. Você não pode esquecer de quantas vezes Deus te abençoou, Deus te livrou, Deus te guardou, Deus te curou, Deus te preservou, Deus trouxe provisão. São tantos momentos. Nós não podemos esquecer das vezes que Deus reverteu as situações, quantos milagres Ele já operou nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, que da mesma forma como nós recebemos a Cristo como Senhor nas nossas vidas, nós temos que continuar essa mesma graça, essa mesma energia, essa mesma paixão, essa mesma vontade, continuar a viver nele, enraizado. Olha, eu gosto muito, a gente poderia falar mais sobre essas duas palavras, enraizados e edificado neles. A Bíblia fala para estarmos firmados na fé, como temos sido ensinados, transbordando de gratidão. Uma coisa é expressar gratidão, outra coisa é estar transbordando de gratidão. Esse é o nível do coração de Deus, amém? Aleluia. Levante sua mão direita e diga, eu declaro
Meu coração transborda de muita gratidão ao Senhor. Amém? Eu já contei a história numa vez anterior sobre o Robinson Crusoe. A Bíblia não, é um conto de literatura, mas nós encontramos algumas coisas que são bem bíblicas dentro dessa história. E foi um romance escrito em 1719, no Reino Unido, que contava a história de um náufrago. E esse náufrago demorou, querido, para você ter ideia, não foi fácil, foram 28 anos. 28 anos para que esse náufrago fosse resgatado. Imagine só um homem numa ilha deserta, passa dia após dia, semana após semana, ele não encontra ninguém, ele vê um avião passando muito longe, nenhuma embarcação, e o celular dele, a bateria está acabando, o WhatsApp não funciona, e vem uma sensação de desespero. Ele dá uma volta na ilha, encontra o esqueleto de alguém, talvez alguém que ficou lá e nunca foi resgatado. É a ilha do desespero, dá um desespero. Eu não sei se você já se sentiu alguma vez assim. Eu já me senti algumas vezes assim, olhando para a direita, para a esquerda, não sabendo de onde viria o meu socorro. A Bíblia diz que o meu socorro, o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Amém? Alguma coisa ele conseguiu guardar desse naufrágio. Uma delas foi papel e caneta. Então ele pegou uma folha de papel e resolveu fazer uma lista. No lado esquerdo, na coluna esquerda, ele começou a colocar as suas necessidades, aquilo que ele precisava. Então ele começou a fazer anotações. No outro lado, ele reservou um espaço para ver se conseguia alguma solução. Então, do lado esquerdo, nas suas necessidades, ele escreveu: não tenho roupa alguma. Mas ele pensou bem e escreveu do outro lado: o tempo está bem quente, eu não preciso de tanta roupa assim. No outro lado, ele colocou: os mantimentos foram todos perdidos no naufrágio, a comida acabou. Mas no outro lado, ele chegou e escreveu: mas existem muitas frutas frescas desse local, eu vou ficar saradão, aleluia, e muita fonte de água natural, bem potável. E assim ele foi preenchendo a lista em ambos os lados daquela folha. E ao preencher aquela lista, ele descobriu que para cada problema, para cada tribulação, para cada preocupação, havia uma saída, havia uma resposta. Eu creio que se você fizer a lista da sua vida, e de um lado você apresentar somente o que falta, se você colocar as suas necessidades, as suas privações, os problemas, as dificuldades, se você orar ao Espírito Santo, Ele vai ajudar você a preencher o outro lado da lista. Ele tem a solução, Ele tem a resolução, Ele tem a resposta para o problema, Ele tem a porta de saída, Ele tem o escape, Ele tem o socorro, Ele tem a provisão. Você pode ter certeza que Deus tem resposta para todas as situações da nossa vida. Até para a morte, Deus criou a solução, é a eternidade ao seu lado lá no céu. Você pode aplaudir ao Senhor, que essa é a sua realidade espiritual. Por isso o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alguém poderia dizer, quer dizer que é a vontade de Deus que eu perca meu emprego, é a vontade de Deus que eu tenha problema no meu casamento? Não, Deus não está falando isso, a Bíblia não está falando que você tem que dar graças porque é da vontade de Deus que você passe por isso. A Bíblia está dizendo: dê graças ao Senhor, por mais que você tenha um problema no casamento, por mais que você perdeu seu emprego, dê graças ao Senhor, porque Ele vai prover a solução e vai escrever a história no outro lado da sua lista. Não importa a situação, em tudo dai graças. Pastor, é difícil, é um exercício de fé, é um exercício de adoração, mas Deus está levando seus filhos a essa postura de gratidão. Porque essa postura de gratidão funciona como um grande imã, acaba atraindo maiores favores, maiores bênçãos, maiores benefícios. A Bíblia diz que um deles, quando viu que estava sendo curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. A Bíblia diz que ele, ministério de louvor já pode vir até aqui, ele se prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a Bíblia diz que este homem era um samaritano. Não, você já ouviu a história do bom samaritano? Eu quero até estudar cronologicamente esses fatos, mas era outro samaritano, ou poderia ser o outro samaritano, não sei, ainda não estudei isso, mas era um samaritano, era um homem que não era judeu como Jesus era, não professava a fé em Cristo, mas que
tinha dentro de si uma decisão. Ele resolveu trilhar, caminhar na estrada da gratidão. Ele encontrou o caminho da gratidão. A Bíblia diz aqui no texto, você pode olhar novamente, que quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Outros tomaram outro caminho. Outros voltaram para suas casas, voltaram para os seus trabalhos, para os seus negócios, voltaram para os seus projetos pessoais. Mas esse homem, ele voltou por outro caminho. Ele escolheu outro caminho. Ele escolheu o caminho da gratidão. Esse homem optou pelo caminho da gratidão. Ele não voltou, ele não chegou lá com Jesus e disse: e aí, Jesus? Poxa, me curaste, hein? Valeu. Vou te seguir no Facebook, viu? Só. Não foi assim. Ele também não voltou e disse: ô Jesus, obrigado. Você é demais, viu? Olha a pelezinha limpa, que nem bebê. Obrigado. Poxa, valeu demais. A gente se vê por aí. Jesus, foi o cara. Não foi assim. Ele também não voltou e disse: ô Jesus, obrigado, Jesus. Você mudou a minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer. Você é demais. Você não vai sair do meu coração. A você a minha eterna gratidão. Já seria tão bonito. Mas quando você vê esse texto, você vê esse homem escolhendo um caminho. O caminho da gratidão. A Bíblia diz que ele veio louvando a Deus em alta voz. Você imagina a cena? Um hino de louvor, um hino de adoração, algo, não, irmão, ele não estava simplesmente agradecendo, como eu fiz, ele estava transbordando, como diz o apóstolo Paulo, de gratidão. Nosso alvo não é somente ser gratos. Você encontra muita gente grata por aí, mas o seu alvo, meu alvo, é sermos pessoas que transbordam de gratidão. Aonde você passa, ficam marcas de gratidão. Você deixa rastros de gratidão. Você deixa caminhos de gratidão. E a Bíblia diz que aquele homem, eu fico imaginando, ele se prostrou aos pés de Jesus. Queridos, ele se lançou ao pé de Jesus. Eu imagino aquele homem dizendo: exaltado, entronizado seja o Senhor, bendito, bendito é o Filho de Deus, bendito és tu, Cordeiro de Deus, obrigado porque o Senhor me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Eu te adoro, eu te agradeço, Jesus, 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 Jesus. Aquilo mudou a história da vida dele. Veio esperança onde estava tudo perdido. E ele não conseguia se levantar. Ele não conseguia parar de adorar. Foi preciso Jesus chegar ao seu lado e intervir. E dizer: você pode levantar. Já enxerguei seu coração e vi que ele transborda de gratidão. Nós percebemos que o coração grato atrai favores maiores sobre a sua vida. Esse homem nos ensina que quem é grato sempre valoriza o que recebeu. Aquele homem teve que ser humilde para voltar, quebrantar. Ele era samaritano. Judeus e samaritanos não eram amigos. Quando o judeu queria fazer uma piada de mau gosto, ele dizia que o assunto era com o samaritano. Mas aquele homem voltou com Jesus, um judeu, para lhe agradecer. Alguém certa vez disse que a ingratidão vem do esquecimento das bênçãos, mas que a gratidão vem da percepção do valor daquilo que se recebeu. Quem é grato reconhece que todo bem precede de Deus. Diga comigo: todo bem precede de Deus. Aquele homem entendeu. Não era porque era rico, não era porque era pobre, não é porque tinha alguma condição diferenciada, alguma influência. Não era mérito dele. Não foi por causa do seu esforço, não. O
O seu esforço lhe levou a um acampamento de leprosos. Mas o esforço de Jesus da cruz, o preço pago por Jesus da cruz, o mérito foi de Jesus. Todo bem precede de Deus, e o mérito é de Cristo na cruz. Foi a bondade, diga, é a pura bondade, é a misericórdia de Deus. E para encerrar, a gratidão sempre vai trazer benefícios maiores na sua vida. Aquele leproso voltou, ele tomou o caminho da gratidão. Os 9 foram curados, receberam, todos eles, todos os 10 receberam a mesma coisa. Todos os 10 foram abençoados da mesma maneira. Então os 10 foram curados de lepra. Mas um deles voltou, tomou a estrada, o caminho da gratidão. Ele voltou até Jesus. Quando ele voltou até Jesus para agradecer a cura da lepra, a bênção da cura, Jesus disse: levanta-te, a tua fé te curou, mas a tua fé também te salvou. Os 9 saíram curados. O que voltou saiu curado e encontrou a vida eterna, a salvação, o perdão dos seus pecados, a redenção no Senhor. Aleluia! Agradeceu pela cura e recebeu um benefício maior. Todas as vezes que você exercita seu coração para agradecer a Deus, prepare-se, haverá sempre um benefício maior. Não somos filhos interesseiros, mas isso é o resultado de quem transborda de gratidão. Você pode ficar em pé para nós orarmos ao Senhor? A quem podemos ser gratos? Eu gosto de Davi, eu sou tão fã do rei Davi. E uma das crises de Davi, crises interiores de Davi, era a crise da gratidão. Davi chegou e disse: Deus, eu vou construir um palácio para ti. Deus disse: não, Davi, você já derramou muito sangue, seu filho vai construir. Davi disse: então eu vou ofertar muita coisa. Davi foi por trás e deu muito material para construir o palácio. Davi era generoso, Davi era grato. Davi, no Salmo 116, versículo 12, ele diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? O que será suficiente para demonstrar minha gratidão diante de tanta bondade? Você sonha com um futuro brilhante? Eu pergunto para você: você sonha com um futuro brilhante? Então caminhe sempre com a grata lembrança do que Deus fez no seu passado. Seja grato também à sua família. Já vi homens que passaram por tanta dificuldade para vencer na vida, e a esposa do lado, ali, fiel, passou por todas as lutas. Ele estava roendo o osso duro e ela roendo o osso duro do lado dele. Aí chegou o filé, ele abandona a esposa e pega outra, mais jovem. Isso se chama ingratidão por quem lhe ajudou a construir uma história. Família. Como é importante a gente demonstrar gratidão para a família da gente, para os filhos da gente. E você que é filho, nunca esqueça de transbordar de gratidão pelo seu pai, pela sua mãe. Seja grato também à sua igreja, aos irmãos da sua igreja. Seja grato à sua liderança. Seja grato a pessoas que fizeram muito por você, porque você está no lugar que está, mas você não chegou sozinho nesse lugar. Muita gente no caminho te deu a mão e te ajudou. De 3 a 24 de dezembro, nós vamos ter 21 dias de gratidão aqui na Igreja da Paz. Eu quero que você prepare o seu coração, porque durante esses 21 dias, todos os dias,
vai ter uma pessoa na sua lista que você vai entrar em contato e da forma como o Espírito Santo te dirigir, você vai demonstrar gratidão. Você está pronto para isso? Você recebe essa palavra? Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.